Olha, nesse final de ano, nós todos brasileiros vamos voltar os olhos para o Senado Federal, para as duas votações que devem acontecer no plenário do Senado, da PEC 241, que já passou na Câmara, vem gerando muitos protestos. É uma das votações mais importantes deste ano, já que, na verdade, pouco o Congresso funcionou esse ano, além do impeachment da presidente Dilma, mas é uma das votações mais importantes porque o governo Temer quer fazer modificações importantes nos próximos 20 anos. Modificações que limitam os gastos públicos pelos próximos 20 anos, permitindo que no 10º ano seja feito algum tipo de interferência. Os juros da dívida poderão ser pagos, essa é a grande contestação, porque pegar o dinheiro, né, da União, do Estado da União, para pagar juros da dívidas, por exemplo, e limitar os gastos com saúde e educação. Aí eu estava acompanhando essa discussão, Elivaldo, na TV Senado. A gente vai ver aí dois posicionamentos, um contrário e um a favor. Primeiro, a gente vai ouvir o petista do Rio de Janeiro, Lindenberg Farias, o senador Lindenberg Farias, que ele tem um posicionamento, claro, contrário a essa votação da PEC que limita os gastos públicos. O que propõe o governo? Não. Juros não podem ter limite. Agora, despesa primária, educação, sim. É um escândalo isso aqui, ô Ferraz. Não dá para aceitar. Nada para o andar de cima. Até na lógica, porque veja bem, até na lógica, quem disse que o problema fiscal é a grande questão da economia brasileira, para mim, a grande questão da economia brasileira é como recuperar o crescimento econômico. Eles tinham que ter proposto alguma coisa que fosse um ajuste mais equilibrado, porque não tem nada para o andar de cima. É só para o povo mais pobre. É só para quem recebe salário mínimo da Previdência. Aí o senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, ele estava justamente discutindo com o tucano Ricardo Ferraço, que é senador pelo Espírito Santo e que defende a proposta do governo, a proposta de emenda constitucional 241. Gastar mais do que arrecada deveria ser um padrão ético, um princípio moral. Porque nas nossas vidas é assim. Eu não resolvo o meu problema quando eu estou apertado, indo no banco e pedindo ao gerente que aumente o limite do meu cheque especial para eu continuar pagando juros. Eu resolvo o meu problema e é assim que faz o empreendedor. Porque quando o empreendedor passa por dificuldade, ou ele reinventa um seu negócio, ou ele quebra. O governo não. Permanentemente transfere a conta para a sociedade, faz piquenique na sombra alheia. Então acabou a farra. Dinheiro não nasce em árvore. E essa é a realidade que nós precisamos debater e discutir com o povo brasileiro. Essa questão vai ser bastante discutida. Ela foi aprovada por 19 votos a 7 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, vai chegar ao plenário da Casa nos próximos dias. E a ideia do cronograma, na verdade, é passar pela primeira votação, ainda agora em novembro, até o dia 19 de dezembro, essa segunda votação ser concluída no plenário do Senado Federal. A OAB Piauí chegou a encaminhar um pedido de revisão dessa proposta de emenda constitucional para a PEC 241. Nós vamos conversar com o advogado Chico Lucas, que é o presidente da Ordem no Piauí. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. O que a OAB Piauí considera de danoso nessa proposta, já que eu imagino que a manifestação de vocês seja contrária às modificações propostas pela PEC? Olha, Nádia, a gente fez um estudo abalizado feito por dois professores da Universidade Federal do Piauí, o professor Efraim e o professor Samuel Nascimento. Chegamos à conclusão de que a PEC ela é inconstitucional, porque ela está tirando de setores sociais como saúde e educação para investir no juro da dívida. Nós somos a favor do teto do gasto, nós somos a favor de limitar o gasto público, mas esse limite não pode ser apenas naquele setor onde atinge as pessoas de mais baixa renda, como saúde e educação. Nós temos essa preocupação, a gente tem que discutir a questão dos juros. O juro no Brasil consome quase 50% do orçamento público. Então, se os juros estão de fora, há um teto que não é do gasto público, porque juro também é gasto. E essa interpretação da inconstitucionalidade pode resultar em alguma ação para tentar bloquear a tramitação da PEC lá no Senado, já que tudo indica que ela deverá ser aprovada? Os próprios analistas do Senado chegaram à conclusão de que a PEC é inconstitucional. Por enquanto, nós estamos trabalhando dentro do aspecto político, tentando mobilizar os nossos senadores e tentando mobilizar os senadores de um modo geral para votar contra. Lógico que a gente sabe que as nossas limitações são muitas, a nossa força não é tão grande politicamente, mas a gente tem o dever de se posicionar, principalmente num momento crucial como esse. Queremos dizer, nós somos a favor do limite de gasto público. A gente sabe que o Brasil precisa passar por isso, mas
Outro aspecto que precisa ser tocado. Os poderes, eles não estão sendo atingidos, como, por exemplo, a questão dos salários do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria. Esses poderes têm autonomia. Então, se você quer discutir gasto público, tem que começar pelas despesas correntes e folha. Então, quem está ganhando acima do teto constitucional? Então, a discussão é muito ideológica, às vezes é muito enviesada. A gente tem que parar, pensar, refletir e discutir que precisamos ter um limite de gasto, mas ela deve atingir as pessoas que têm o maior poder aquisitivo, são aqueles que têm os maiores salários, os poderes, gasto com mais eficiência e não atingir a base da pirâmide, porque nós vamos ter mais desigualdade social. Olha que ainda vem por aí a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né, proposta pelo governo federal. Então vamos esperar para ver o que acontece no nosso país com tantas discussões importantes e que vai mexer com o futuro do país pelos próximos anos, pelo menos 20 anos. A partir do 10º ano ainda pode se rever alguma coisa aí sobre diminuir o pagamento dos juros da dívida, mas enfim. E por que não se cortam também tantos cargos comissionados, né? Não se enxuga um pouco a estrutura do executivo? São outras propostas que, com certeza, a oposição, nesse momento, também está colocando para o governo federal. E a gente vai trazer aqui no Notícia da Manhã, claro, também quem se manifesta favorável, para a gente ouvir o outro ponto de vista também sobre a PEC 241. Mudando um pouquinho de assunto, presidente, eu queria saber sobre um projeto do Tribunal de Justiça que está propondo reajustes nas taxas, nos emolumentos que são cobrados e que são remanejados para o FERMOJUB, que é o Fundo de Aperfeiçoamento do Judiciário Piauiense. A OAB está acompanhando isso. Olha, Nádia, desde setembro o Tribunal de Justiça vem discutindo e a gente vem acompanhando. A gente não ampliou para o grande público essa discussão, mas a partir desse momento nós iremos fazer. A OAB vem mostrando que, e não só a OAB, o próprio CNJ chegou à conclusão de que o Piauí tem uma das maiores custas do Brasil. E o que é engraçado é que ela é inversamente proporcional ao nosso desenvolvimento econômico. Nós temos o maior número de pessoas pobres, o nosso IDH é mais baixo, em contrapartida, para acessar a justiça é muito mais caro. Em São Paulo, no Distrito Federal, que são estados mais ricos, as custas e os emolumentos são mais baratos. O que significa isso para você, telespectador? Os emolumentos são as taxas que você paga no cartório, a autenticação de documento, o reconhecimento de firma, a transferência de sua moto, a transferência de sua casa. Esses valores vão aumentar. E sem uma razão... Vai aumentar em quanto? Olha, os valores variam de acordo com as faixas, mas pode chegar a aumentos de mais de 100%. Veja... nós já temos um valor que é escorchante, é um valor muito alto. E agora nós vamos aumentar mais ainda. Então, existe um projeto de lei, nós vamos mobilizar os deputados, a gente está mobilizando toda a advocacia, nós vamos fazer essa discussão. Temos um estudo elaborado por um dos melhores contadores de Teresina, estamos fazendo agora um com um economista. Nós vamos distribuir isso para a imprensa, vamos distribuir para o grande corpo de advogados e por deputados, pedindo que esse projeto de lei não seja aprovado. A gente está falando de limitar gasto público e principalmente do Poder Judiciário. A gente tem que discutir que 95% do orçamento do Poder Judiciário é gasto com o pessoal. Para compensar isso, eles querem aumentar as custas e os emolumentos cobrados da população. Ora, a gente tem que diminuir, cortar e não aumentar aquilo que as pessoas pagam, porque eu vou estar afastando mais ainda a população do acesso à justiça. É por isso que a gente vem aqui, pediu o apoio da imprensa, pediu o apoio da TV Cidade Verde, para lutar contra esse aumento que vai atrapalhar mais o desenvolvimento econômico. Por quê? Os contratos são registrados, as pessoas vão evitar comprar uma casa porque é caro os emolumentos, ou seja, o que ela paga para o cartório é muito caro. Ela vai pensar duas vezes em comprar uma moto porque é mais caro a transferência. Então, tudo isso vai atrapalhar mais ainda um cenário de crise que nós estamos vivendo hoje. Taxa de cartório não é barato mesmo. Verdade. Obrigada, viu, doutor Chico Lucas, que é o presidente da OAB Piauí, pelas informações prestadas aqui no Notícia da Manhã. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Esse recuo do PMDB em relação a acordos para ocupar espaços no governo do Estado acabou já tendo um aspecto favorável para o partido. A União. Hoje não se fala mais do que nunca em partido dividido no PMDB. E na sexta-feira, um almoço caracterizou bem esse clima de união. Essa história de dizer, o ex-ministro João Henrique é contra a aliança do PMDB com o governo, porque quer candidatura própria em 2018, e outra parte do PMDB dizendo que não, é preciso aproximação com o governo do Estado. Essa situação não existe hoje. Um registro feito no final de semana, esse aí, por exemplo, estão na mesma mesa o deputado João Matson, líder do partido na Assembleia, o presidente Marcelo Castro, o presidente da Assembleia Legislativa Temístocles Filho, o ex-ministro João Henrique, que é o vice-presidente do PMDB, parlamentares como Zé Santana, enfim, um ambiente de unidade. A gente percebe que a tendência agora do PMDB é buscar, Nádia, em caravanas, viabilizar o projeto de candidatura própria a partir de janeiro deste ano. E quem puxará esse movimento é o ex-ministro
João Henrique Souza. Bom, vamos esperar para ver, né? Que já que a última tentativa, que foi com o governador Zé Filho, e depois um pouco antes com o deputado Marcelo Castro, foi meio traumática para o E o partido. próprio João Henrique já tentou fazer isso em 2002, 2006 e também não deu certo. Bom, e aí, só voltando aqui à questão do judiciário, é porque eu lembrei que nesse final de semana houve a renovação da presidência ou da diretoria da Associação dos Magistrados Piauienses. Foi eleito o juiz Tiago Brandão para administrar ou para gerir a AMAP aí pelos próximos 2 anos. A posse vai ser no dia 10 de dezembro, sai do mandato do juiz Leonardo Trigueiro, agora passa a AMAP para as mãos de Tiago Brandão. Obrigada, Livaldo. Até daqui a pouco, no Jornal do Piauí, ao meio-dia. Mais notícias da política dessa segunda meio feriadão também, né?